Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Instrução Normativa número 4 de 2024 do ICMBio, que disciplina as normas e os procedimentos relativos à gestão dos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação e unidades de conservação federais. Eu baixei essa instrução normativa no dia 10 de janeiro de 2025, pelo link disponibilizado no próprio edital do concurso. Instrução Normativa número 4, Gabim ICMBio, de 15 de fevereiro de 2024. Disciplina, no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, as normas e os procedimentos relativos à gestão dos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação e unidade de conservação federais, processo número 02070.014949/2023-93. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo artigo 15, anexo 1 do Decreto nº 11.193, de 8 de setembro de 2022, nomeado pela Portaria de Pessoal número 2464 da Casa Civil, de 16 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2023, resolve. Capítulo 1 das disposições iniciais. Artigo 1º. Esta instrução normativa disciplina, no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, as normas e procedimentos para a fiscalização dos contratos e o monitoramento das concessões de serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação em unidades de conservação federais para exploração de atividades de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e à conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza. Artigo 2º. Para fins desta instrução normativa, entende-se por: inciso 1. Poder concedente. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, autarquia representante do Poder Executivo Federal, nos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação e unidades de conservação federais, competente para realizar a delegação dos serviços tratados nesta instrução normativa. 2. Concessionária. Sociedade de propósito específico, SPE, constituída de acordo com o disposto no edital do processo licitatório, sob as leis brasileiras, com fim exclusivo de execução e ou operação dos serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação, objeto do respectivo contrato administrativo. 3. Concessão. Ato administrativo por meio do qual o ICMBio delega a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, por tempo determinado, a execução e ou operação de serviços de apoio à visitação, para que o faça em seu próprio nome, conforme cláusulas estabelecidas em contrato. 4. Comitê gestor. Órgão colegiado ao qual compete, dentre outras atribuições, assessorar o presidente do ICMBio e propor alternativas para a tomada de decisão nos assuntos relacionados à gestão ambiental federal, no planejamento estratégico e operacional, conforme a portaria número 1270, de 29 de dezembro de 2022, ou qualquer outra que venha a substituí-la. 5. Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, CEFAC. Comissão formada pelo gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo, responsáveis pelo monitoramento e fiscalização do contrato de concessão. 6. Monitoramento da concessão. Acompanhamento rotineiro e sistêmico que visa avaliar o alcance dos objetivos do projeto de concessão e orientar a melhoria dos serviços prestados pela concessionária, tendo como base indicadores de desempenho. 7. Fiscalização da concessão.
É o conjunto de atividades da administração para controle, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar a execução do objetivo contratado e o respeito às normas vigentes. 8. Relatório Anual de Fiscalização, RAF. Relatórios anuais de fiscalização técnica e administrativa do contrato de concessão, elaborados anualmente pelos fiscais técnicos e administrativos, respectivamente. 9. Relatório Anual de Gestão do Contrato de Concessão, RAG. Relatório anual elaborado pelo gestor do contrato de concessão, considerando os subsídios apresentados pelos fiscais no RAF. 10. Relatório Anual de Concessões, RAC. Relatório anual elaborado pela unidade do ICMBio responsável pela gestão das concessões, contendo a consolidação das informações apresentadas pelos gestores nos RAC. 11. Plano Operacional de Fiscalização, elaborado anualmente pela CEFAC, contendo as principais atividades de fiscalização associadas à implementação do contrato de concessão. 12. Plano Anual Consolidado de Gestão das Concessões. Plano elaborado anualmente pela unidade do ICMBio responsável pela gestão das concessões, contendo a consolidação das informações dos planos operacionais de fiscalização de todos os contratos de concessão. 13. Receitas acessórias. Receitas provenientes da exploração de atividades e serviços de apoio à visitação, adicionalmente ao objeto de um contrato de concessão, no mesmo setor onde ocorre a exploração do objeto do contrato ou em outros setores da unidade de conservação, que podem ser propostas pela concessionária mediante aprovação do poder concedente. 14. Termo de recebimento provisório. Termo elaborado pelo fiscal técnico após o concessionário comunicar sobre a conclusão de obra ou serviços, juntamente com a apresentação da documentação comprobatória, na qual conste a caracterização do serviço ou obra entregue pelo concessionário e a descrição das necessidades de adequação ou complementação, para que serviço ou obra seja recebido em definitivo pelo poder concedente. 15. Termo de recebimento definitivo. Declaração formal de que os serviços prestados e ou bens fornecidos atendem os requisitos estabelecidos, observada a previsão contratual específica. E 16. Comunicação determinante. Ofício expedido pelo gestor do contrato à concessionária com o propósito de solicitar esclarecimentos, informações ou adequação da qualidade ou quantidade de serviços contratados, sempre referindo-se à obrigação contratual não cumprida ou cumprida de forma parcial, definindo o prazo adequado para a resposta. Artigo 3º. A concessão será regida pelo contrato de concessão e seus anexos, que estabelecem expressamente os direitos, as obrigações e as responsabilidades entre as partes e legislação aplicável. Capítulo 2. Das atribuições da Divisão de Apoio à Fiscalização das Delegações, DAF. Artigo 4º. A Divisão de Apoio à Fiscalização das Delegações, DAF, compete, inciso 1, orientar, supervisionar, monitorar e oferecer suporte técnico e operacional às ações de fiscalização dos contratos de concessão de serviços de apoio à visitação nas unidades de conservação federais. 2. Aprovar os planos operacionais de fiscalização de contratos elaborados anualmente pelas CEFAC. 3. Elaborar o Plano Anual Consolidado de Fiscalização das Concessões. 4. Elaborar o Relatório Anual de Concessões, RAC. E 5. Acompanhar e dar suporte às análises dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, conforme procedimento estabelecido nesta instrução normativa. Capítulo 3. Da fiscalização e do monitoramento dos contratos de concessão. Seção 1.
da designação e composição da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, CEFAC. Artigo 5º. Após a publicação do extrato do contrato de concessão, a DAF indicará os membros da CEFAC, os quais serão designados pelo presidente do ICMBio por meio de portaria. Parágrafo 1º. Cada contrato de concessão será acompanhado por uma CEFAC, que se reportará à DAF. Parágrafo 2º. Após a publicação da portaria, a designação da CEFAC deverá ser comunicada à concessionária, a qual deverá manifestar ciência. Artigo 6º. A CEFAC será composta por: inciso 1, gestor de contrato a ser indicado pela DAF. 2, fiscal administrativo a ser indicado pela DAF. E 3, fiscal técnico a ser indicado pela DAF após consulta à chefia da unidade de conservação. Parágrafo 1º. Todos os membros da CEFAC devem possuir um substituto que assumirá as atribuições do respectivo titular durante suas ausências e impedimentos eventuais ou regulamentares. Parágrafo 2º. Na indicação do servidor, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades. Parágrafo 3º. Os servidores designados para o desempenho das respectivas atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, devem receber treinamento e aperfeiçoamento técnico compatível e permanente. Artigo 7º. Os servidores indicados para a composição da CEFAC exercerão suas atribuições, não podendo acumular mais de uma função na mesma comissão, ressalvada as excepcionalidades dos termos do parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. Quando o gestor do contrato exercer suas atividades na unidade de conservação onde ocorre a concessão, ficará a critério da Coordenação Geral de Uso Público e Negócios, CGEUP, a dispensa da obrigatoriedade de indicação de fiscal técnico para a composição da CEFAC do referido contrato. Artigo 8º. Os membros da CEFAC contarão com o apoio da DAF para análise dos dados enviados pela concessionária. Parágrafo único. A CEFAC poderá contar com contratação de profissionais especializados para dar prosseguimento à análise de quaisquer documentações, caso haja necessidade. Artigo 9º. Nos termos do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor designado para o encargo de gestor ou fiscal não pode se eximir do cumprimento de tais atribuições, observado o parágrafo 2º do artigo 16 dessa instrução normativa. Parágrafo único. É facultado ao servidor solicitar à autoridade competente sua substituição, desde que devidamente justificada. Seção 2. Das atribuições da CEFAC e de seu funcionamento. Artigo 10. A CEFAC realizará a fiscalização e o monitoramento do contrato de concessão nos aspectos administrativo e técnico, sob a coordenação do gestor do contrato, ficando a concessionária sujeita ao acompanhamento e à prestação de informação aos fiscais das respectivas áreas técnicas. Parágrafo 1º. A fiscalização do contrato não exclui ou reduz as responsabilidades da concessionária pela execução dos serviços nos termos contratados. Parágrafo 2º. Toda diligência, informação e relatório será documentado em processo administrativo próprio. Artigo 11. A CEFAC procederá à fiscalização da execução contratual nos tempos e prazos definidos no contrato dos seguintes elementos. Inciso 1. A execução do objeto contratual. 2. O cumprimento dos cronogramas contratuais. 3. A constituição dos seguros e garantias requeridos. 4.
A apresentação de projetos, planos e programas que antecedem a realização de obras e a implantação de serviços. 5. A construção, reforma e a entrega das obras, infraestruturas e benfeitorias programadas. 6. A implantação dos instrumentos gerenciais contratados e dos serviços concessionados. 7. A realização das contrapartidas previstas no contrato, quando houver. 8. A aferição dos indicadores de desempenho, quando houver. E 9. A execução dos encargos acessórios de responsabilidade socioambiental, quando couber. Parágrafo único. A CEFAC, sempre que solicitar, terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Artigo 12. Ao gestor do contrato compete, inciso 1, coordenar, supervisionar e orientar os trabalhos de planejamento da fiscalização e monitoramento dos contratos de concessões de serviços de apoio à visitação no âmbito da CEFAC. 2. Realizar a gestão documental com apoio da DAF das comunicações expedidas e recebidas no âmbito do contrato. 3. Manter as informações atualizadas no que tange ao cumprimento das obrigações contratuais, a fim de subsidiar tempestivamente demandas internas e externas. 4. Realizar comunicações determinadas com a concessionária, inclusive quando a definição e cobrança de prazos fixados conjuntamente nas ações de monitoramento do contrato. 5. Convocar reuniões da CEFAC quando julgar necessário, sendo facultada a participação da concessionária e outras pessoas, caso relevante. 6. Realizar consultas à DAF sempre que necessário para adequado andamento da fiscalização e do monitoramento da concessão. 7. Coordenar a elaboração do Plano Operacional de Fiscalização do Contrato, de que trata o artigo 18 desta instrução normativa. 8. Emitir declaração de bom andamento contratual quando da renovação das apólices exigidas no contrato. 9. Aprovar os RAF elaborados pelos fiscais técnicos e administrativos da CEFAC, conforme disposições previstas no artigo 20 desta instrução normativa. 10. Elaborar o RAG, de que trata o artigo 22 dessa instrução normativa. 11. Instaurar processos sobre aplicação da sanção administrativa conforme o procedimento estabelecido nessa instrução normativa e contrato vigente. 12. Analisar as propostas de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, observadas as previsões contratuais específicas e manifestação da unidade de conservação, encaminhar o processo à DAF com parecer técnico para decisão e 13. Monitorar a implementação de propostas de encargos acessórios de responsabilidade socioambiental. Artigo 13. Ao fiscal administrativo compete, inciso 1, organizar no processo de fiscalização administrativa as obrigações a serem fiscalizadas nos aspectos contábeis, de arrecadação e de seguros e garantias, de acordo com o contrato. 2. Calcular anualmente o valor base da apólice de garantia da execução contratual, seguro-garantia, auxílio da DAF. 3. Solicitar à concessionária certidões emitidas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, de regularidade da seguradora e de autenticidade da apólice do seguro-garantia. 4. Informar ao gestor do contrato sobre as datas de vencimento dos seguros e garantias contratuais. 5. Fiscalizar, conforme disposto em contrato, aspectos contábeis, financeiros e patrimoniais com apoio da DAF. 6. Conferir os dados encaminhados pela concessionária sobre arrecadação e emitir guia de recolhimento da União, GRU, com os eventuais acréscimos
legais e contratuais de juros de mora e atualização monetária para recolhimento pela concessionária. 7. Solicitar à concessionária anualmente documentação comprobatória de manutenção das condições de habilitação do edital pertinentes à execução do contrato. 8. Realizar análise preliminar de admissibilidade dos documentos apresentados pela concessionária nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. E 9. Manter as informações atualizadas no que tange ao cumprimento das obrigações contratuais, a fim de subsidiar tempestivamente as demandas do gestor do contrato. Artigo 14. Ao fiscal técnico compete. Inciso 1. Monitorar e fiscalizar a execução do objeto e dos resultados da concessão, notadamente quanto aos requisitos objetivos de prazo, qualidade e quantidade estabelecidos no contrato. 2. Prestar apoio ao gestor do contrato na análise dos projetos de implementação, planos técnicos e demais entregas, respeitadas as competências da coordenação de obras e projetos de engenharia e arquitetura, COPEA, e das áreas temáticas da unidade de conservação, conforme disposições previstas no regimento interno do ICMBio. 3. Acompanhar a apresentação e atualizações do registro dos bens vinculados à concessão, informados pela concessionária, conforme previsto em contrato. 4. Apoiar a COPEA por meio da verificação de aspectos de manutenção e conservação dos espaços concessionários, tendo como base indicadores, critérios, parâmetros e orientações repassadas por esta coordenação. 5. Analisar e emitir manifestação técnica em articulação com a equipe da unidade de conservação ou outras áreas temáticas do ICMBio, quando necessário, sobre os projetos de implementação, planos técnicos, melhorias e demais entregas contratuais. 6. Realizar comunicações rotineiras por correspondência eletrônica, e-mail, aplicativo de mensagem e ou pessoalmente com a concessionária, a fim de fiscalizar o andamento da operação e execução do contrato, identificando necessidades de adequação, manutenção, corretiva ou preventiva e repassando orientações técnicas de procedimento ou protocolos à concessionária, desde que em constante acordo com o gestor do contrato. 7. Manter as informações atualizadas sobre o cumprimento das obrigações contratuais, a fim de subsidiar tempestivamente demandas do gestor do contrato. 8. Elaborar termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços executados. 9. Elaborar manifestação técnica sobre receitas acessórias e encargos acessórios de responsabilidade socioambiental. E 10. Elaborar o RAF e encaminhá-lo ao gestor do contrato. Artigo 15. No monitoramento da execução contratual, o CEFAC acompanhará os indicadores de desempenho estabelecidos no contrato, ou pelo menos os seguintes aspectos. Inciso 1. A qualidade e a suficiência dos serviços prestados. 2. A manutenção e a conservação de estruturas e demais áreas. 3. A gestão de resíduos sólidos. E 4. O índice de satisfação dos usuários. Seção 3. Da fiscalização de obras. Artigo 16. A fiscalização de obras realizada pela COPEA abrangerá a análise de projetos, construção, reforma e entrega das obras, infraestruturas e benfeitorias programadas no contrato de concessão, bem como a avaliação das condições e da segurança dos equipamentos e infraestruturas existentes. Parágrafo 1º. O gestor do contrato solicitará à COPEA a análise de projetos, obras e ou quando do recebimento de serviços ou comunicações da concessionária que demandem análise desta coordenação. Parágrafo 2º. A COPEA terá até 30 dias para realizar as vistorias técnicas solicitadas e emitir pareceres técnicos quanto à infraestrutura, obras e projetos de engenharia e arquitetura solicitados. Parágrafo 3º. As vistorias realizadas pela COPEA deverão ser, preferencialmente, acompanhadas pelo fiscal técnico do contrato, a fim de que a avaliação comprove a adequação do objeto nos termos contratuais.
Adequação do objeto aos termos contratuais. Artigo 17. A COPEA deverá apresentar ao gestor do contrato informações relacionadas às obras e projetos de engenharia relacionados aos contratos de concessão em até 15 dias úteis da solicitação de informações emitida pelo gestor do contrato, para fins de elaboração de relatórios de fiscalização e gestão do contrato. Capítulo 4. Do planejamento das atividades de fiscalização e monitoramento dos contratos de concessão. Seção 1. Do planejamento operacional de fiscalização do contrato. Artigo 18. Anualmente, a CEFAC deverá elaborar o plano operacional de fiscalização do contrato, contendo como elementos mínimos, inciso 1, as obrigações contratuais que serão objeto da fiscalização no período. 2. As atividades, responsáveis e controles de fiscalização que serão empregadas no período. 3. O cronograma de execução das ações de fiscalização, prevendo prazos de análise e aprovação de projetos e serviços pelo ICMBio. E 4. Previsão de recursos financeiros e físicos necessários para a fiscalização do contrato. Parágrafo único. Previamente a elaboração do Plano Operacional de Fiscalização, o gestor do contrato deverá avaliar a necessidade de requisitar à concessionária a apresentação do cronograma detalhado de realização de investimentos obrigatórios, como projetos e serviços, bem como o cronograma de construção e análise de encargos acessórios, se houver, para o período. Artigo 19. Até o final do mês de dezembro de cada ano, a CEPAC deverá submeter o Plano Operacional de Fiscalização do ano seguinte para aprovação da DAF. Seção 2. Do Plano Anual Consolidado de Gestão das Concessões. Artigo 20. Após a aprovação dos planos operacionais de fiscalização, caberá à DAF elaborar o Plano Anual Consolidado de Gestão das Concessões, contendo como elementos mínimos. Inciso 1. O cronograma de execução das áreas de fiscalização de todas as CEFAC, contendo previsão de prazos de análise e aprovação de projetos e serviços pelo ICMBio. 2. Previsão de recursos financeiros e físicos necessários à fiscalização dos contratos de concessão geridos pelo ICMBio. Parágrafo único. Até o dia 15 de fevereiro do ano planejado, a DAF deverá submeter o Plano Anual Consolidado de Gestão das Concessões para aprovação da CGEUP, e quando envolver as obras e projetos de engenharia, a COPEA. Capítulo 5. Dos relatórios de fiscalização e gestão dos contratos de concessão. Seção 1. Dos relatórios anuais de fiscalização, RAF. Artigo 21. Anualmente, os fiscais técnicos e administrativos da CEFAC deverão elaborar os RAF, tendo como elementos mínimos. Inciso 1. Relação de obrigações contratuais fiscalizadas no período. 2. Situação de cumprimento das obrigações contratuais. 3. Análise dos indicadores de desempenho ou aspectos mínimos de monitoramento citados no artigo 16 desta norma. E 4. Recomendações técnicas ao gestor do contrato. Parágrafo 1º. Os fiscais técnicos e administrativos da CEFAC deverão elaborar relatórios independentes, contendo informações relacionadas às suas competências previstas nesta instrução normativa. Parágrafo 2º. Os relatórios anuais de fiscalização administrativa abrangerão as informações relativas aos seguros e garantias, à arrecadação e pagamento de outorgas e aos empregos diretos gerados pela concessão. Parágrafo 3º. Os relatórios anuais de fiscalização técnica abrangerão o número e a relação de estruturas e serviços de apoio à visitação vinculadas às concessões em pleno funcionamento. Parágrafo 4º. Os fiscais da CEFAC deverão submeter até o dia 31 de janeiro de cada ano os RAF referentes ao exercício anterior para aprovação do gestor do contrato de concessão. Seção 2. Do Relatório Anual de Gestão do Contrato de Concessão, RAC.
Artigo 22. Após a aprovação dos relatórios dos fiscais de CEFAC, caberá ao gestor do contrato elaborar o RAG contendo os seguintes elementos mínimos. Inciso 1. Referência. Número do documento no Sistema Eletrônico de Informações dos RAF elaborados pelos fiscais no período. 2. Relação de obrigações contratuais fiscalizadas no período com sua situação de cumprimento. 3. Número e relação de estruturas e serviços de apoio à visitação vinculadas à concessão em pleno funcionamento. 4. Análise dos indicadores de desempenho ou aspectos mínimos de monitoramento citados no artigo 15 desta instrução normativa. 5. Relação de problemas apontados pelos fiscais e medidas adotadas pelo gestor do contrato. 6. Histórico de apurações de irregularidades no ano de referência do relatório, se houver. E 7. Recomendações técnicas do gestor do contrato para a DAF. Artigo 23. Até o final do mês de fevereiro de cada ano, o gestor do contrato deverá submeter o RAG referente ao exercício anterior para aprovação da DAF. Seção 3. Do Relatório Anual de Concessões, RAC. Artigo 24. Após a aprovação dos relatórios individuais dos contratos de concessão, caberá à DAF elaborar a RAC contendo os seguintes elementos mínimos. Inciso 1. Grau de implementação de cada contrato de concessão. 2. Número e relação de estruturas e serviços de apoio à visitação vinculadas às concessões em pleno funcionamento. 3. Vigência contratual. 4. Informações referentes à arrecadação e empregos diretos. E 5. Resultado dos indicadores de desempenho dos contratos de concessão, quando houver. Artigo 25. Até o final do mês de março de cada ano, a DAF deverá submeter o RAC referente ao exercício anterior para aprovação da CGUP. Parágrafo único. Após a aprovação pela CGUP, o RAC deverá ser disponibilizado ao Comitê Gestor do ICMBio e ao público em geral por meio da sua publicação no site do ICMBio. Capítulo 6. Dos procedimentos para aplicação de sanções. Artigo 26. O descumprimento das obrigações contratuais poderá gerar aplicação das sanções previstas em lei e contrato, em processo administrativo próprio, respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Seção 1. Da apuração preliminar de irregularidades. Artigo 27. Identificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento das obrigações contratuais, deverão os fiscais do contrato encaminhar ao gestor do contrato relatório técnico contento. Inciso 1. Relato dos fatos observados. 2. Indicação de referência legais contratuais descumpridas. 3. Documentação comprobatória existente. E 4. Indicação de medidas corretivas a serem adotadas pela concessionária. Parágrafo único. Caberá ao gestor do contrato encaminhar à concessionária a notificação preliminar para que a mesma apresente justificativa ou se manifeste sobre as medidas corretivas em até 10 dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação. Artigo 28. Após a apresentação dos esclarecimentos pela concessionária, caberá ao gestor do contrato analisar os elementos apresentados, podendo solicitar assessoramento da Procuradoria Federal Especializada, PFE, junto ao ICMBio e subsídios da DAF, em caso de dúvidas jurídicas e técnicas específicas, e decidir pelo prosseguimento da apuração ou pelo arquivamento do processo. Parágrafo único. Caso a concessionária não adote as medidas corretivas no prazo indicado ou sejam rejeitadas as justificativas apresentadas, o gestor do contrato informará a situação à DAF, detalhando as circunstâncias do inadimplemento em comunicado que deve conter a descrição da conduta praticada e as cláusulas contratuais infringidas devidamente comunicadas à contratada, juntamente com o comprovante de recebimento da notificação. Artigo 28.
A concessionária será notificada por uma das seguintes formas: inciso 1, pessoalmente; 2, por seu representante legal; 3, por via postal com aviso de recebimento; 4, por mensagem eletrônica ou 5, por edital. Seção 2, do processo administrativo sancionatório. Artigo 30. A DAF, ao tomar conhecimento do descumprimento do contrato, deverá decidir, mediante despacho fundamentado, pelo arquivamento da notificação ou pela abertura de processo administrativo sancionatório. Artigo 31. Caso a DAF decida pela instauração de processo sancionatório, o gestor do contrato instituirá processo administrativo sancionatório contendo os seguintes documentos: inciso 1. Despacho de abertura do processo administrativo sancionatório assinado pelo gestor do contrato. 2. Cópia do contrato de concessão e seus anexos. 3. Portarias de designação da CEFAC do respectivo contrato. 4. Documentos comprobatórios das irregularidades supostamente cometidas. 5. Cópia da notificação preliminar. 6. Manifestações técnicas e pareceres da PFE, elaborados durante a apuração preliminar. E 7. Minuta de notificação para defesa prévia. Artigo 32. Instaurado o processo administrativo sancionatório, caberá ao gestor do contrato encaminhar à concessionária via ofício notificação para defesa prévia, a qual deverá conter as seguintes informações: inciso 1. Identificação da concessionária e do número do processo com menção expressa de vista para a concessionária. 2. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 3. Indicação das cláusulas contratuais e ou legais infringidas. 4. Sanções em tese cabíveis e possíveis dosimetria da infração. 5. Prazo para apresentação da defesa prévia. E 6. Indicação expressa da possibilidade de produção de provas pelo interessado. Parágrafo 1. O prazo para a defesa prévia será de 10 dias úteis a serem contados a partir da data de recebimento da notificação. Parágrafo 2º. A notificação tratada no caput se dará por pelo menos uma das formas citadas no artigo 29. Artigo 33. Após o recebimento da defesa prévia, o gestor do contrato deverá realizar a análise e submeter os autos à PFE antes de ser proferida a decisão da autoridade competente. Parágrafo único. Na hipótese de não acolhimento das ações de defesa apresentadas, deve ser emitido o relatório de conclusão da instrução favorável à aplicação de sanção contratual, contendo, no mínimo, a exposição resumida dos fatos alegados pela concessionária, análise da argumentação da defesa, abrangendo cada ponto levantado, acatando-a ou não, a subsunção do fato à sanção contratual e os dispositivos legais que fundamentam a conclusão. Artigo 34. Após análise jurídica, o gestor do contrato deverá encaminhar relatório consolidado à DAF para decisão de aplicação da sanção. Artigo 35. A decisão sobre a aplicação da sanção será informada à concessionária via ofício, através do gestor do contrato, estipulando-se 10 dias úteis a partir da data de recebimento da notificação para a resposta pela concessionária. Artigo 36. Em caso de apresentação de recurso por parte da concessionária, o gestor do contrato poderá encaminhar o recurso para análise e parecer da PFE. Parágrafo 1º. A CGEUP decidirá, em segunda instância, sobre o recurso apresentado. Parágrafo 2º. A CGEUP poderá encaminhar o recurso para deliberação de instância superior e ou instruir comissão específica para análise e deliberação quanto ao recurso anteriormente à apreciação da PFE. Parágrafo 3º. A decisão será encaminhada ao gestor do contrato para adoção das medidas de execução da sanção ou arquivamento, com subsequente aplicação no Diário Oficial da União das sanções impostas. Capítulo 7. Do reequilíbrio econômico-financeiro. Artigo 37.
O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será analisado conjuntamente pela CEFAC e equipe de apoio técnico especializado da ADAF, que deverão elaborar manifestação técnica respeitadas as legislações inerentes aos contratos administrativos e de delegação de serviços no âmbito da administração pública, podendo solicitar análise jurídica da PFE em caso de dúvida. Parágrafo único. O pedido de reequilíbrio deverá conter, no mínimo, demonstração expressa dos eventos causadores do desequilíbrio e qualificação dos valores reivindicados. Artigo 38. O gestor do contrato poderá oficiar a concessionária para a complementação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro quanto ausente a devida delimitação da causa e quantificação do desequilíbrio, sob pena de arquivamento. Parágrafo único. Caso o pedido de reequilíbrio seja considerado improcedente, o gestor do contrato notificará a concessionária via ofício. Artigo 39. Concluída a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pela CEFAC, a proposta será submetida à CEGEUP, que é a primeira instância decisória. Parágrafo único. O pedido de reequilíbrio poderá ser submetido ao comitê gestor, a critério da CEGEUP, conforme avaliação da relevância e impactos contratuais identificados em consequência do reequilíbrio econômico-financeiro. Artigo 40. O gestor do contrato informará a concessionária a decisão administrativa sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por meio de ofício, acompanhado de formação técnica e demais documentos que instruam a análise. Artigo 41. Caberá, por parte da concessionária, pedido de reconsideração da decisão administrativa sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento da notificação por ofício. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a considerar no prazo de 5 dias úteis, o encaminhará à autoridade superior. Artigo 42. Após aprovação pelo ICMBio em manifestação favorável da concessionária, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será consolidado pela CEFAC, com o apoio da DAF, em minuta de termo aditivo. Parágrafo 1º. A informação técnica e minuta de termo aditivo do contrato de concessão deverão ser encaminhadas à PFE para análise jurídica. Parágrafo 2º. Após manifestação favorável da PFE, a minuta de termo aditivo será encaminhada para assinatura do presidente do ICMBio. Capítulo 8. Do recebimento dos investimentos da concessão. Artigo 43. O recebimento provisório e definitivo do serviço será realizado pela CEFAC e registrado nos relatórios de fiscalização e monitoramento dos contratos de concessão, de que trata o capítulo 5 dessa instrução normativa. Parágrafo 1º. O fiscal técnico elaborará os termos de recebimento provisório e definitivo após a comunicação da concessionária sobre a conclusão de um serviço. Parágrafo 2º. O termo de recebimento provisório deverá conter a caracterização do serviço concluído, apontar eventuais necessidades de adequação e ser assinado pelo poder concedente e pela concessionária. Parágrafo 3º. O termo de recebimento definitivo será elaborado após a realização de vistoria técnica do serviço concluído, consultados os macroprocessos relacionados, quando for o caso, e realizadas as adequações apontadas no termo de recebimento provisório, e deverá ser assinado pelo poder concedente e pela concessionária. Artigo 44. O recebimento definitivo de infraestrutura, obras e projetos de engenharia e arquitetura será precedido da análise e elaboração de pareceres técnicos pela COPEA, observada a previsão contratual específica nos termos dos artigos da seção 3 da fiscalização de obras desta norma, observado o disposto no artigo 119 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2022. Artigo 45. A CEFAC poderá rejeitar fundamentadamente, no todo ou em parte, a execução de serviço ou obra em desacordo com o contrato.
Parágrafo único. As não conformidades encontradas antes da conclusão do serviço deverão ser registradas em notificação a ser encaminhada à concessionária, com prazo estabelecido pela CEFAC, para a correção e ajustes necessários para o cumprimento do objeto contratado. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 46. A fiscalização dos contratos de concessão já em curso, iniciada antes da publicação desta instrução normativa, deverá ser ajustada aos parâmetros aqui estabelecidos. Artigo 47. A DAF manterá página específica no sítio eletrônico do ICMBio, contendo, no mínimo, inciso 1, cópias digitais dos contratos de concessão e seus anexos, e 2, relatórios anuais de concessões. Artigo 48. O disposto nesta instrução normativa pode ser aplicado subsidiariamente, no que couber, às outras formas de delegação de serviços de apoio à visitação nas unidades de conservação. Artigo 49. Ficam revogados os seguintes instrumentos. Inciso 1. Instrução normativa ICMBio, número 13, de 9 de dezembro de 2020, e 2. Portaria número 1126, de 9 de dezembro de 2020. Artigo 50. Esta instrução normativa entra em vigor em 1º de março de 2024. Mauro Oliveira Pires. Terminamos a leitura da instrução normativa. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, para não perder nenhum vídeo com a leitura da legislação cobrada no concurso do ICMBio. Bons estudos e até o próximo vídeo.